Olá, como estão? Eu gostaria de acolhê-los em mais esse vídeo com as palavras do versículo lema para essa semana, versículo que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, que diz assim: Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Talvez você já tenha passado pela situação de ficar na dúvida, chegar em algum ponto da sua vida em que você pensa: e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o meu objetivo agora? O que eu devo fazer? É algo bem comum do nosso processo de desenvolvimento da nossa vida. Isso acontece diversas vezes durante o nosso crescimento e amadurecimento como pessoa. Mas isso é algo que não se torna mais um problema quando nós seguimos a Cristo, quando nós estamos nos caminhos de Cristo. Porque quando nós começamos a colocar o Evangelho de Cristo como prioridade e foco na nossa vida, então os nossos passos começam a ser iluminados. Como o próprio verso diz: quem me segue nunca andará na escuridão. Essas dúvidas não são mais incômodas, porque não é mais algo: meu Deus, e agora o que eu preciso fazer? Mas se torna algo mais tranquilo, no sentido: e agora, Deus? Para onde tu quer que eu vá? Esse é o sentido de iluminar o caminho. Quando nós seguimos a Cristo, Ele passa a nos conduzir e nos mostrando o caminho que Ele quer que nós sigamos. É somente por esse caminho que nós poderemos ser, como o próprio verso diz, iluminados pela luz da vida, e poderemos alcançar a vida eterna com Deus. Essa vida eterna só é alcançada quando caminhamos pelos caminhos de Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de alcançarmos essa salvação senão através de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 16 a 23, onde diz assim: Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que eu recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho, sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como um judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Até aqui a leitura. Esse é um texto bastante interessante, onde Paulo expressa um pouco da maneira dele de trabalhar. E é muito interessante porque enquanto eu estava lendo e refletindo um pouco sobre esse texto, eu lembrei de uma situação que ocorreu numa roda de amigos, uma discussão a respeito dessa fala de Paulo, onde ele diz: eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Essa fala de Paulo, num dia em que estava em uma roda de amigos, ela alimentou uma discussão baseada na pergunta: até que ponto vale tudo pelo Evangelho? Essa é uma questão que, quando nós tratamos no sentido de se vale a pena eu deixar de lado todas as minhas vontades para viver o Evangelho, sim. Nesse ponto, a resposta é um claro sim. Mas quando nós começamos a trazer para essa ideia de Paulo de ser igual aos outros, essa pergunta pode abrir brecha para uma libertinagem em nome de Cristo, coisa que não está pautada no Evangelho, que não vem da Bíblia. E a discussão se deu porque um dos rapazes na roda trouxe a seguinte questão: será que vale a pena eu usar drogas para poder alcançar um drogado? Isso muitos não concordaram, outros acharam até que ele tinha um pouco de razão. E a discussão foi e acabou sem ter uma certa conclusão, assim, uma concordância entre todos. Ficou em aberto. E até hoje eu venho com essa questão na cabeça de até que ponto vale tudo pelo Evangelho. É interessante quando nós analisamos a vida de Paulo, porque Paulo era uma pessoa humilde, pelo que a Bíblia diz e pelo que ele mesmo relata nesse trecho que acabamos de ler. Era uma pessoa que sabia se colocar à altura das pessoas, sabia falar com um empresário muito rico, dono de grandes empresas, mas também sabia falar com aquela pessoa simples, que rala, sua dia e noite para poder ganhar o seu sustento. Até mesmo com essa pessoa, Paulo conseguia falar claramente. Isso é muito interessante. Quando nós analisamos a vida de Paulo, nós vemos que ele não
não simplesmente foi tocado por Jesus e saiu por aí pregando. Paulo era um fariseu. Ele fazia parte daquele grupo de pessoas que tinha orgulho em dizer que cumpria com a lei. Tinha orgulho também em poder apontar os erros das outras pessoas, dizendo que lei que elas estavam descumprindo, simplesmente para mostrar o quão sábios eles eram a respeito da lei. Paulo era muito estudioso nesse sentido. E quando ele foi tocado por Jesus, ele ficou bastante tempo estudando antes de fato sair e começar a pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo era uma pessoa muito sábia. Era uma pessoa que, pela sua sabedoria, tinha sim o direito de exigir certos, vamos dizer, luxo assim. Ele era uma pessoa que poderia sim exigir uma entrada triunfal, um bom recebimento para ir falar em alguma sinagoga ou em alguma igreja, mas ele não fazia uso disso. Ele, de certa maneira, deixava isso de lado. Paulo tinha a humildade de entender que toda essa pompa, que por mais que ele tivesse o direito de receber por toda a sua sabedoria, tudo isso não somava para o Evangelho de Cristo. Eram coisas que alimentariam somente a pessoa dele. E Paulo, então, não dava muita bola para essas coisas, mas se preocupava, sim, em estar falando de uma maneira clara para todos. Por isso que Paulo se colocava à altura de todos e fazia isso que ele diz aqui: fiz-me tudo para com todos, para assim alcançar o maior número de vidas. Isso é muito interessante porque existe algo que a gente chama de empatia. A empatia é o dom, vamos dizer assim, porque isso é mais fácil para algumas pessoas do que para outras, mas é o dom de se colocar na situação daquela pessoa. Quando alguém simplesmente vem para você, conta uma situação ruim que está passando, está vivendo, e você consegue se colocar, você consegue imaginar o que é que aquela pessoa está passando, você consegue se colocar no lugar dela. Isso é empatia. Essa é a maneira como Paulo agia. Ele era muito empático nas suas ações, por isso elas alcançavam muitas pessoas. Paulo não falava, não se orgulhava do seu estudo, usando palavras difíceis, mostrando o quanto ele sabia. Ele não tinha mais aquele quesito dos fariseus de sair apontando simplesmente para mostrar o quanto sabia da lei, mas ele tinha o interesse de explicar de uma maneira clara o Evangelho de Cristo, de uma maneira que até a pessoa, desde a pessoa mais estudada até a mais simples, pudesse entender aquilo que Jesus fez por elas também na cruz. Essa era a maneira de Paulo agir. Essa é a maneira como nós devemos agir diariamente. Muitas vezes, quando vemos algo errado, nossa primeira reação é apontar, mas na maioria das vezes, em 90% das vezes, a gente não aponta nem para a pessoa que fez errado, mas a gente vai e conta para outra pessoa: tu viu o que o fulano fez lá? Eu acho que não está indo muito bem no caminho. Quando nós fazemos isso, nós não estamos sendo empáticos, nós não estamos pregando o Evangelho, nós não estamos nem sequer alertando alguém a respeito do erro, porque a pessoa que deveria ser alertada não está sendo. Nós estamos simplesmente espalhando uma fofoca. Mas quando nós passamos a ter esse pensamento empático, essas atitudes, tomamos essas atitudes de empatia, de se colocar no lugar da pessoa, aí nós começamos a ir conversar pessoalmente com aquele que fez algo errado. Não chegamos como quem quer apontar o dedo e dizer: olha aqui o que tu fez de errado, mas diz: então, lembra aquela situação, eu vi que tu agiu de tal e tal maneira, isso não foi muito correto, isso é algo que precisa ser revisto. Isso é uma atitude de empatia. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como Paulo agiu, porque nós também estamos agindo com amor,
não simplesmente com o ego. Quando agimos com o nosso ego, daí sim, aí a nossa primeira atitude é sair contando para todo mundo, para que pelo menos a gente saia por cima com as outras pessoas, porque a gente informou elas. Mas na verdade a gente só espalhou uma fofoca, não informou ninguém sobre nada. Paulo não fazia isso com aquelas igrejas. Paulo se colocava no lugar deles, elogiava aquilo que eles faziam correto. Todas as atitudes corretas que ele tinha, Paulo elogiava. Nós podemos ver isso nas cartas que Paulo escreve. Até para as igrejas mais promíscuas, Paulo ainda encontrava algum ponto: olha, está vendo isso aqui é muito legal que vocês conseguem fazer. Isso é um ponto muito importante da igreja de vocês. Até nisso, na igreja mais desviada, Paulo conseguia encontrar algum ponto bom para ressaltar. E ao mesmo tempo, ele também não simplesmente acusava as coisas erradas que aquelas igrejas faziam, mas mostrava para elas: olha, isso precisa ser corrigido, precisa ser feito dessa maneira, para estar de novo nos caminhos de Cristo, focada em Cristo, focada naquilo que Cristo fez por nós. Esse pensamento de empatia, essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, é isso que significa esse fiz-me tudo para com todos de Paulo. Não significa que agora, para eu alcançar uma pessoa viciada em bebida, eu também preciso beber junto com ela, para mostrar para ela que a gente é igual. Não. Eu não preciso começar a usar droga para mostrar para um drogado que eu sou igual. Mas eu preciso saber me colocar no lugar dele, entender o vício que ele tem, preciso entender o sofrimento que ele passa, o aprisionamento que ele tem com aquela substância, bebida ou qualquer outra coisa que seja. Só assim é que eu consigo alcançar uma vida para Cristo e realizar uma verdadeira transformação, porque através da nossa vida Deus pode transformar essas outras também. Essa é a maneira como Paulo agiu, essa é a maneira como todos nós devemos agir diariamente com todos aqueles ao nosso redor. Que você possa também estar à disposição de Deus, pedindo que Ele te ajude a ser mais empático no seu dia a dia. Esse é um dom que também nos leva a perceber oportunidades de falar e pregar o Evangelho para outras pessoas. Peça que Deus te ajude nesse ponto, para que assim como Paulo, você também possa se fazer tudo para com todos, com o objetivo de alcançar o maior número de vidas para Cristo. Amém. Quebra minha
de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu convido a termos um momento de oração. Querido Pai, nós te louvamos pelo sacrifício que o teu Filho fez na cruz por nós. Te louvamos porque tu nos usa como instrumentos para propagar a mensagem desse sacrifício. Tu nos usa para espalhar o significado desse sacrifício, Deus. Nós te pedimos, Pai, que tu nos ajude a podermos enxergar aquelas pessoas que necessitam do teu auxílio, que estão à nossa volta, Pai. Que tu nos dê coragem e intrepidez para podermos levar a essas pessoas o teu evangelho, Deus. Nos ajude a entender o sofrimento, a situação que essas pessoas passam, Deus. Para que possamos, assim como Paulo, sermos tudo para com todos, com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas para ti, Deus. Pedimos que tu esteja nos abençoando e nos capacitando para cumprir com essa boa obra do teu evangelho, Deus, que possamos levar essa mensagem adiante. Te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe neste final de semana e nessa nova semana que se inicia. Que de fato você possa se colocar à disposição dele, entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que ele a use como um instrumento para alcançar o maior número de pessoas para ele. Deus te abençoe.